se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os homens se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amor e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Olá, meus queridos e amados irmãos, que a paz de Cristo continue reinando sobre a vida de cada um dos amados. Eu quero convidar você agora para nós darmos início a mais um culto, mas antes disso, eu quero pedir permissão aos amados para dar um abraço aí bem carinhoso em cada um de vocês. Eu sei que todos nós estamos com saudades, mas muito em breve, irmãos, nós estaremos juntos celebrando ao Senhor em comunhão, como sempre nós fizemos, tá? Mas quero convidar você, chama aí a sua família, para nós começarmos o culto desta noite, como sempre nós fazemos, orando. Então que você aproveite esse momento, ore pela sua vida, peça perdão pelos seus pecados, apresente o culto desta noite, para que Deus venha nos abençoar poderosamente, tá? Então curve sua cabeça aí, por favor, e vamos fazer essa oração. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós queremos
nos humilhar diante da Tua presença. Queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, Te pedir perdão pelas nossas falhas, nossos erros. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Sabemos a nossa condição, Pai, de homens e mulheres que necessitam de Ti. Que o Senhor venha nos purificar, que o Senhor venha nos santificar. Como diz o salmista, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Também, Senhor, Te louvamos pela oportunidade de estarmos celebrando ao Senhor, cultuando o nosso Deus maravilhoso, e aproveitamos esse momento para apresentar todo o culto, Senhor. Que o Senhor tome a direção do culto desta noite, que o Senhor fale através dos louvores, que o Senhor fale através da Sua santa e poderosa palavra, que o Senhor abençoe cada família reunida, cada família representada neste dia. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Por favor, vem nos fortalecer, vem nos abençoar. Assim nós Te pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia no Salmo 145. Nós vamos ler nesse Salmo do verso 1 ao verso 10. Vou dar um tempinho aí para que você pegue sua Bíblia. Se você não tem sua Bíblia, se junte aí com a pessoa que está do seu lado, para que possamos fazer essa leitura juntos. Salmo 145, diz assim a palavra do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras renderão graças, Senhor. Os teus santos te bendirão. Meus amados irmãos, conforme diz aqui o último versículo, vamos bendizer o nome do Senhor. E eu quero convidar para que você faça isso com muita alegria. Celebre, adore, louvemos ao Senhor em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Vamos cantar a nossa fé. A nossa crença. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, mais uma vez. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, nós cremos em ti, creio em ti, creio em ti, diga, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. Que a nossa fé não sejam hinos de apenas notas e canções, que mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. E o perdido encontrou perdão, pois agora quem amor venceu. Que a igreja viva esse amor, creio em ti. Que as barreiras não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não tornará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve voltará. Glória a Deus. Quero convidar você agora para nós orarmos juntos. Ore aí com a pessoa que está do seu lado, interceda pela vida dela. Veja se ela tem um pedido de oração. E você também, se você tiver algum pedido, compartilhe com a pessoa que está do seu lado. Vamos orar? E orar. Se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo, leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender, defenderei o povo, leva o meu nome, então me lembrarei
então os ouvirei e os perdoarei. Sararei a terra e suas feridas, me levantarei para os defender. Defenderei o povo, leva o meu nome, então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra, seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo, pede por renovo. Aleluia. Meus amados irmãos, como sempre nós fazemos, não poderíamos deixar também de adorar o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Louvamos a Deus pela sua fidelidade, louvamos a Deus pelo seu entendimento bíblico, louvamos a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Então, convido você a, nesse momento, a dizimar e ofertar. Nós estaremos colocando aí o número da nossa conta. Você pode fazer esse depósito através do seu computador, através do seu celular. E se você não tiver esses artifícios, esses mecanismos, melhor dizendo, você pode estar depositando na nossa conta no dia seguinte ou quando você puder, tá bom? Então Deus abençoe a sua vida, mas antes gostaria de orar com os amados, pedindo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, te louvamos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, tem nos sustentado. Que o Senhor continue a abençoar a sua igreja de forma rica e de forma abundante. Pai, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Que coisa boa estar aqui com você, poder chegar até a sua casa para trazer a palavra de Deus, para abençoar a sua vida com a ministração da Sagrada Escritura. Eu espero que todos estejam bem e que nesse momento você esteja com a Bíblia em mãos. Abra a Sagrada Escritura no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 14. Hoje eu estou usando uma versão bíblica um pouco diferente da sua. Normalmente os irmãos utilizam a Bíblia revista e atualizada. Eu estou aqui com a Nova Almeida atualizada. Então a versão é um pouquinho diferente da sua, provavelmente. Em reverência à Sagrada Escritura, eu quero pedir que você fique de pé para nós fazermos a leitura do texto bíblico, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta.
Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras, as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu quero convidar você nesse momento a orar. Vamos orar, pedindo que o Senhor, nesse momento, por meio da Sagrada Escritura, pela ação do Espírito Santo, fale com cada um de nós. Que o Senhor prepare nossa mente e nosso coração e que sejamos levados, convencidos e quebrantados por toda a verdade. Oremos. Senhor, nós queremos te pedir nesse momento que o teu Espírito Santo fale conosco. Nos enche, Senhor, da tua presença. Nos livra do mal. Nos livra de pensar, de falar ou de fazer algo que não te glorifica. Nos ajude a entender quais são os teus planos, quais são os teus propósitos. Nos ajude a estar no centro da tua vontade, Pai. Senhor, nós precisamos te conhecer mais. Nós precisamos, Deus, moldar nosso coração à tua palavra, para que possamos orar segundo a tua santa vontade, para que possamos pedir aquilo que o Senhor nos autorizou que fosse pedido. Seja comigo nesse momento, me use como instrumento para abençoar aqueles que nos ouvem nesse momento. Nós oramos para a honra e glória do teu Filho Jesus. Amém. O que nós temos aqui são as frases, as palavras, os ensinos de Jesus Cristo após a ceia. Nós temos uma coletânea de coisas que Cristo disse, que Cristo ensinou após a ceia. E aqui nós temos uma perícope, nós temos um pequeno trecho dessas frases, desses ensinos de Jesus Cristo. E eu quero dividir essa parte do texto, João 14, do versículo 1 até o versículo 14, em 4 partes. Nós temos a introdução desse trecho, a introdução daquilo que Cristo falou. Depois nós temos a segunda parte, que é a fala de Tomé. Na sequência, nós temos a segunda fala, que é de Filipe. E por fim, nós temos agora a fala de Jesus Cristo finalizando essa sessão. Então eu quero pedir que você deixe sua Bíblia aberta, porque eu quero acompanhar esse texto juntamente com os irmãos, para entender o que é que Jesus Cristo fala com cada um de nós nesse momento. A primeira coisa que Cristo diz aqui é com relação ao estado do nosso coração. E o estado do nosso coração depende muito da qualidade da nossa fé. Veja que eu disse qualidade e não quantidade. Algumas pessoas erram no entendimento com relação a isso. Por quê? Porque quando nós lembramos da parábola da figueira, que Cristo diz, olha, se você tiver fé, você vai comandar essa figueira, arranca-te daí, ou da montanha, se você tiver fé, você vai comandar essa montanha, ou do grão de mostarda, se você tiver fé como um grão de mostarda. Quando nós olhamos para esses ensinos de Cristo, a grande maioria das pessoas imagina que Cristo está falando do tamanho da fé. Mas ele não está falando de quantidade. Ele está falando de qualidade. Não importa se você julga sua fé grande ou pequena. O ponto de partida aqui é que, em primeiro lugar, a fé é um dom de Deus. Ele distribui os dons que ele tem, que ele quer dar, da maneira que agrada a ele. Em segundo lugar,
após Ele, na sua soberania, distribuir o dom da fé, nos presentear com o dom da fé, Ele deseja que nós usemos essa fé completamente em direção a Ele. Que a nossa fé esteja voltada para Cristo, centralizada em Cristo. E por que Cristo diz isso agora? Que o coração de vocês não fique angustiado. Porque Ele está falando da fé. Cristo sempre trabalhou o aspecto da fé nas nossas vidas. Por 2 vezes os discípulos enfrentaram tempestade no mar. Pelo menos 2 vezes que o Novo Testamento relata. Em todas essas vezes, Cristo está tratando da fé dos discípulos. Homens de pequena fé. Lembra da passagem? Pois bem, muitas vezes nosso coração se encontra angustiado. Nós nos encontramos perturbados, atemorizados, exatamente porque não tratamos a nossa fé como deveríamos tratá-la. Especialmente porque não trabalhamos a nossa fé quando deveríamos ter feito isso. Nós devemos lembrar que Cristo nos disse que viriam dias maus. A Sagrada Escritura diz isso. Sabe, porém, que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3. Cristo disse, no mundo tereis aflições. O Senhor Jesus também disse, eis que vos envio como ovelhas para o matadouro, para o meio de lobos. Nós precisamos, irmãos, não apenas saber que Deus nos presenteou com esse dom maravilhoso da fé, mas nós precisamos aprender a trabalhar essa fé, a exercitar essa fé, a melhorar essa fé. E é isso que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele escreve dizendo, aperfeiçoai ou então desenvolvei a vossa salvação. O apóstolo está falando da nossa fé. E é exatamente por isso que Cristo diz essa frase no início de João capítulo 14. O coração de vocês não fique atemorizado. E como é que nós podemos ter o nosso coração pacificado? Diante de tantas coisas que têm acontecido. São tantas notícias, são tantas investidas. Irmãos, o mundo concorre contra a nossa fé. O mundo conspira para nos destruir, para nos afogar no mar de desespero, no mar da desesperança. E veja qual a solução que Cristo dá aqui. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E como é que nós vamos crer em Cristo? Ele diz no próprio texto, quem me ama, guarda as minhas palavras. Você lembra que o apóstolo também disse que a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus? Pois bem, muitas vezes a nossa fé se encontra fragilizada, abatida, abalada, porque nós estamos ouvindo demais o que o mundo fala e de menos o que Deus já disse. Nós precisamos investir tempo da nossa vida na presença de Deus. Conhecer mais a Sagrada Escritura, orar mais. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou? Quando fordes orar, não faça como os fariseus que gostam de fazer o showzinho particular, ou público, perdão. Entre no seu quarto, feche a porta e ore em secreto. Você crê em Deus? Jesus está dizendo, creia também em mim. Creia nas palavras. Você precisa conhecer de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima, as palavras de Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Sagrada Escritura. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. O que é que Cristo está dizendo aqui nesse texto? O que é que Jesus está fazendo? Ele está mudando o foco para onde nós olhamos.
E Cristo está associando o que foi dito aqui à angústia do coração. Porque nosso coração muitas vezes fica angustiado, abatido, entristecido. Porque nós olhamos demais para as coisas desse mundo. E o mundo rouba a nossa fé. O mundo é um ladrão de alegria. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter contentamento com a vida. Devemos e temos. O Senhor Jesus nos proporciona momentos muito alegres, momentos de prazer, de profundo contentamento nessa vida. Mas o fato é que a nossa alegria em si, a nossa fonte de contentamento, não deve estar nessa vida. Esse período que nós estamos vivendo tem servido para revelar tantas coisas. Pessoas que dizem ser cristãs, pessoas que dizem ser discípulas de Cristo, seguidoras de Cristo, e que estão agora abatidas e preocupadas e agitadas e com o coração sem paz. Por quê? Porque talvez conheçam mais do mundo do que de Cristo. Porque estavam colocando sua expectativa, seu contentamento nas coisas dessa vida e não nas coisas do porvir. Sabe, irmãos, algumas pessoas depositaram sua confiança no dinheiro e de repente descobriram, ou estão descobrindo, que existem situações que o dinheiro não consegue resolver. E isso as coloca no estado de desespero, porque elas transformaram o dinheiro, seus bens, numa espécie de Deus. Outras pessoas colocaram sua esperança, sua confiança em outras pessoas. Alimentaram expectativas no ser humano. E de repente se depararam com situações em que as pessoas não puderam lhes ajudar. E por isso se encontram no estado de desespero, de angústia, de falta de alegria. Mas qual é a receita que Jesus nos dá aqui nesse texto? Que o nosso coração anda angustiado porque nós olhamos para as coisas do mundo, quando na verdade, se nós cremos em Deus, deveríamos crer naquilo que Ele diz. E o que Ele diz é: olhe para as coisas do alto. Olhe para o autor e consumador da nossa fé. É como diz a antiga música do Grupo Logos: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. É isso que ele está dizendo, exatamente isso. Muitas pessoas alimentam a expectativa nessa vida e acham que o contentamento do viver está no melhor salário, está numa casa boa, está na realização ou na contemplação de uma boa viagem ou até mesmo na sua casa própria. Cristo está dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. E não apenas isso, eu não apenas vou preparar um lugar, eu vou voltar, para que onde eu estou, vocês estejam junto comigo também. Veja, Cristo está mudando o nosso foco, Ele está redirecionando a nossa visão, para que no nosso coração não habite angústia, temor. O amor lança fora todo o medo. O medo provém do pecado. Mas Cristo está dizendo: tire a sua visão, o seu campo de visão deste mundo, desta vida. Olhe para as coisas do alto. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também.
E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Veja, isso é muito interessante. Porque Cristo agora toca num ponto crucial. Porque muitas vezes, eu, você, nós, usamos a mesma desculpa de Tomé. Cristo disse, vocês conhecem o caminho. Cristo agora dá a introdução à segunda divisão desse texto, que é exatamente a frase de Tomé, o questionamento de Tomé. Quando Tomé diz assim, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Veja, é exatamente isso que muitas vezes nós dizemos. Nós não sabemos o caminho, mas isso não é verdade. Nós sabemos o caminho, sim. Nós sabemos tanto que nas horas de angústia, o que é que nós fazemos? Na hora que o nó aperta, o que é que nós fazemos? Nós corremos para a igreja, nós vamos logo ler a Bíblia, nós oramos e pedimos oração, não é? E como é que nós dizemos que não sabemos o caminho? Como é que Tomé dizia que não sabia o caminho se ele continuava aos pés de Cristo? Nós podemos não conhecer todos os detalhes desse caminho, porque a nossa mente é limitada. Nós somos profundamente frágeis, limitados. Infelizmente, dentro de cada um de nós habita a inconstância. Mas dizer, alguém que conheceu a Cristo, alguém que anda com Cristo, dizer que não conhece o caminho, não, isso não é verdade. Nós conhecemos o caminho. E Cristo nos mostra aqui de forma clara, dando essa resposta para Tomé na segunda seção desse texto. Quando o Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Veja a resposta que Cristo dá para Tomé. Cristo diz, se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Cristo está dizendo, vocês não me conheceram? Sim, então vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Me permita aqui explicar de uma maneira mais histórica e teológica o que é que Cristo está dizendo. Eu quero mostrar para você algo muito importante. Nos dias de Moisés, Deus mandou que ele confeccionasse aquilo que nós chamamos de tabernáculo. Nós temos uma réplica do tabernáculo aqui. E o tabernáculo, assim como o templo que Salomão construiu posteriormente, ele era dividido em 3 partes. Nós temos aqui essa parte que é o pátio externo. Para ter acesso a esse pátio externo, onde se sacrificavam os animais, onde os animais eram queimados, onde existia a bacia de bronze em que o sacerdote se limpava para depois entrar na tenda do encontro, na tenda da congregação. Para entrar nessa área aqui, o pátio externo, ele teria que passar por essa porta. Depois de fazer todo o processo ritual que era exigido no Antigo Testamento para chegar à presença de Deus, ele teria que passar agora por essa outra porta, que é uma cortina. E aqui dentro existia a menorá, que era um candelabro com 7 braços. De frente nós temos uma espécie de altar, uma mesa com um incenso que ficava queimando o tempo todo, que simboliza as orações. E do outro lado, uma mesa com 12 pães asmos. Essa parte é chamada de lugar santo. Aqui existia no meio exatamente uma outra cortina que dava acesso à última parte, a parte mais interna, ao local mais íntimo do tabernáculo, que era chamado lugar santíssimo ou o Santo dos Santos, que era onde estava a Arca da Aliança. Pois bem, para o hebreu, para o judeu do Antigo Testamento, entrar na presença de Deus, ele teria que passar por essa porta, depois por essa segunda porta e depois por essa terceira porta. Uma cortina, 2, 3 cortinas. Carinhosamente,
os judeus chamavam essa primeira cortina de o caminho. Essa segunda cortina de a verdade. E essa terceira cortina, que dava acesso à Arca da Aliança, era chamada de a vida. Então Cristo está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse era um meio instituído pelo próprio Deus para se chegar à presença de si mesmo, à presença dele mesmo. Então Cristo está dizendo, eu sou esse tabernáculo. Eu sou a presença de Deus no meio do povo. É por isso que o apóstolo João disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Cristo está dizendo, vocês conhecem o caminho. Vocês sabem qual é o caminho. Eu sou o caminho. Todo o Antigo Testamento fala de mim, aponta para mim, testifica de mim. Foi isso que Cristo disse para os judeus. Vocês conhecem as Escrituras? Examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. E Cristo agora disse para os seus discípulos, vocês conhecem o caminho. Meu irmão, você tem uma Bíblia na sua casa? Você nesse exato momento está segurando uma Bíblia? Você conhece o caminho. O caminho é Jesus. Leia a Sagrada Escritura. Você vai conhecer mais a Cristo. Você vai conhecer o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Essa é a terceira divisão do texto. E é aqui agora que Filipe entra. E Filipe diz assim, Senhor, mostre-nos o Pai. E isso nos basta. Veja, como tantas vezes nos falta discernimento. Eu vejo algumas pessoas orando, pedindo sabedoria, mas a sabedoria por si só não é tanto assim se ela não vier acompanhada de discernimento. Porque sabedoria é a capacidade de você entender o que deve ser feito. Mas você só vai saber o que deve ser feito se, em primeiro lugar, você compreender o que está acontecendo. Nós precisamos de discernimento. É a capacidade de entender o que está acontecendo. E depois nós precisamos de sabedoria, que é a capacidade de agir corretamente diante daquilo que está acontecendo. Nós precisamos de discernimento e sabedoria. E Filipe diz, Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Faltou discernimento. Porque é exatamente aqui que Cristo entra, finalizando esse texto, a quarta e última parte desse texto. Quando o Senhor Jesus diz assim, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Veja, o que Cristo está dizendo aqui é, me conheçam e vocês conhecerão a plenitude de Deus. Cristo é a exata expressão do Pai. Meus irmãos, quando a nossa fé, a nossa confiança estiver completamente depositada nas mãos do Senhor Jesus Cristo, não haverá espaço no nosso coração para angústia, para temor. Eu quero fazer uma aplicação prática diante dos dias que nós estamos vivendo, face a esse texto que nós acabamos de ler. Tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas atemorizadas. Um dia desses eu estava brincando, dizendo que parece que o coronavírus é exatamente aquilo que Cristo disse, né? Aquilo que o apóstolo Paulo também disse, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, né? Os dias seriam trabalhosos. Cristo disse que o amor de muitos esfriaria. E parece que esse o amor de muitos esfriaria é o vírus corona. Né? Porque
O corona agora nos impediu de ter contato uns com os outros. Nos impediu de abraçar, de estar perto. E é isso que a falta de amor faz. Afasta. Separa. Claro que isso é uma brincadeira, né, para descontrair um pouco. Mas, meu irmão, é exatamente isso que tem acontecido em nossos dias. A crise que nós estamos enfrentando, essa dita pandemia, esse artifício político de produzir uma separação social, um isolamento social. Isso revela muitas fragilidades que nós temos. E dentre tantas coisas que o Senhor tem revelado, uma delas é a angústia que habita no coração de muitas pessoas e que precisa ser lançada fora. E que precisa ser jogada fora por meio da fé, por meio da confiança em Deus. Não volte seu coração para as notícias que estão na internet, que saem no jornal. Existe uma trama, existe um planejamento para nos atolar no pecado, para nos atemorizar, para nos amedrontar. Existe um plano arquitetado para levar você à falência. E eu não estou falando dos seus negócios, eu estou falando da sua fé. O mundo conspira contra a nossa fé. O mundo conspira contra a nossa crença em Deus. O mundo conspira para roubar nossas forças. O mundo conspira para nos usurpar a capacidade de perseverar. Não desista. Não use aqui a desculpa de Tomé. Não use aqui a desculpa de Filipe. Você conhece o caminho. Você conhece a verdade. Leia comigo o texto. Em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Veja a receita que Cristo nos dá. Tudo que pedirmos em nome dele, o que significa isso? Pedir no nome significa pedir na autoridade, ou pedir desde que lhe tenha sido autorizado. Existem pedidos que nós fazemos e que não são atendidos, e o texto de Tiago nos explica isso. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, onde nós encontramos o equilíbrio aqui, nessas duas passagens bíblicas, o equilíbrio está no discernimento e na sabedoria. Está em discernir qual é a vontade do Pai. Em se submeter à vontade do Pai. Em aceitar com o coração descansado pela fé a vontade do Pai. Descanse em Deus. Conheça cada vez mais a Cristo. Se aprofunde no conhecimento de Deus. Busque o conhecimento da Sagrada Escritura. E a paz que excede todo entendimento repousará no teu coração. Aí sim, quando você pedir o que Cristo pediria se estivesse no seu lugar, o Pai vai atender a tua oração. Tudo que vocês pedirem em meu nome, na autoridade que Ele deu. Não adianta você orar pedindo algo que Deus não autorizou que fosse pedido. Se Deus não lhe autorizou, não adianta você insistir. Ele é soberano, nós somos os servos. Ele é maior, nós somos infinitamente menores. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, com um propósito. O propósito não é ter os nossos desejos atendidos. O propósito não é a satisfação pessoal.
Não são as realizações do capricho humano. O propósito está aqui no texto. O propósito é que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo que nós pedirmos, se Jesus estivesse no nosso lugar, ele pediria isso? Pediria. Ok, então se Jesus pediria, eu vou pedir também. Com isso, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado e a glória de Deus repousa sobre você. Entendeu? E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso eu farei, com o propósito, com o objetivo, a fim de que, a finalidade. A finalidade é que o Pai seja glorificado no Filho. E por isso que ele encerra dizendo, se pedirem alguma coisa que eu falei, alguma coisa que eu tenha dito, alguma coisa dessas que eu acabei de citar. Se me pedirem alguma coisa que eu tenha autorizado, se me pedirem alguma coisa que glorifique a mim e glorifique meu Filho, isso eu farei. Então, irmãos, nós precisamos redirecionar as nossas orações. Nós precisamos reorganizar as nossas orações, porque talvez nós estejamos orando, pedindo algo que o Senhor não nos autorizou que fosse pedido. Talvez nós estejamos orando, pedindo algo que não é da vontade do Pai. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero lhe convidar para orar. Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Senhor, eu quero te pedir por cada um que nos escuta nesse momento, por cada um que foi ministrado pela tua palavra nesse momento, que o teu Espírito Santo derrame graça sobre cada um, fortaleça cada um, encha de graça cada um. Mas, Senhor, eu te peço também, derrame discernimento, sabedoria. Pai, fortalece as nossas mãos nesses dias maus. Nós não queremos ceder, nós queremos prosseguir, porque nós não somos daquele povo que retrocede. Nós somos do exército que avança, que segue em frente, porque em Ti nós somos mais do que vencedores. O Senhor é o nosso refúgio, é a nossa torre forte. Tu és o Senhor dos exércitos e nós somos soldados do Teu exército. Tu és o nosso pastor, nós somos as Tuas ovelhas. Tu és o nosso mestre, nós somos os Teus servos. Tu és o nosso dono, nós somos a Tua propriedade. Tu és o nosso rei, nós somos os Teus súditos. Pai, fala conosco, Senhor. Edifica nossa fé. Nos alimenta, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que saudade eu estou de vocês. Que vontade de estar na igreja fazendo o culto junto com todos os irmãos, abraçando a cada um por um. Que Deus nos abençoe e que Ele permita que esse dia esteja próximo. Um grande abraço, um cheiro no coração. Que a graça de nosso Deus, as eternas e doces consolações do Espírito Santo, repouse sobre todo o povo do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém.